Que alegria estar com você. Estamos começando o nosso momento juntos aqui pela TV Evangelizar. Que alegria falar ao vivo com você, com a sua família, me acompanhando com a transmissão que se dá via satélite, também pelo canal digital aberto. Estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. São mais de 2.000 municípios. Estamos em 18 capitais no Brasil inteiro e tem muita gente que nos acompanha também fora do Brasil pelo aplicativo da obra Evangelizar. Então estamos em família nesse momento e hoje uma data especial em todo o mundo, principalmente para a família franciscana e para nós católicos, é claro, porque nós comemoramos hoje os estigmas de São Francisco de Assis. Também, às vezes, mencionamos como a festa da impressão das chagas, que esse ano completa 800 anos. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre esta grande devoção, São Francisco de Assis, e esse verdadeiro milagre que acontece neste grande santo da nossa Igreja Católica. Então eu vou conversar hoje via Meet com Frei David Fioravante, que é vigário paroquial da paróquia Senhor Bom Jesus de Ponta Grossa, no Paraná. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso e trago um segundo tema também para você a respeito da ansiedade. Nós sabemos que um pouquinho de ansiedade é normal para todos, mas em que momento que isso começa a ficar talvez um pouco preocupante, a ponto de nós precisarmos agir? Vamos falar então sobre este grande tema também que afeta muitas pessoas, então te convido a ficar comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. E olha só, hoje eu vou conversar sobre os estigmas de São Francisco de Assis. Eu não sabia que essa data comemorativa de 800 anos era tão próxima do próprio presépio, né? Que faz pouco tempo que a gente estava falando dos 800 anos do presépio. Então eu vou receber aqui via Meet, porque ele está em missão, Frei David Fioravante, que é vigário paroquial da paróquia Senhor Bom Jesus em Ponta Grossa, é também vice-mestre de formação dos aspirantes, auxiliar do Centro de Animação Vocacional da província e parceiro da obra Evangelizar, graças a Deus, né, meu querido Frei? Sua bênção, obrigada por estar aqui hoje. Deus te abençoe, Carol, Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham no programa Vida em Foco. Paz e bem. Paz e bem, Frei, muito obrigado. Hoje é em missão, né, meu querido, nessa data especial. A missão hoje é relacionada aos estigmas de São Francisco de Assis, Frei, ou não? A missão de hoje, que na verdade é toda esta semana, é a preparação da comunidade aqui de Céu Azul para a profissão perpétua do Frei Bruno Lira. É um momento muito solene para nós freis capuchinhos, que é quando um estudante, ele então confirma a sua vocação capuchinha, não por mais um ano, e sim por toda a sua vida. Nossa, que missão, hein, Frei? Que legal, parabéns. E obrigada, né, por estar também inserido desta forma na vida desses novos vocacionados. Mas falando aqui dessas chagas que recebeu Francisco de Assis, Frei, conte para mim um pouco sobre a importância de nós termos uma data marcada, celebrando esses 800 anos e olhando para essas marcas que apareceram no corpo de Francisco de Assis. O porquê disso, né? Nós tivemos outros santos com os estigmas, mas a gente tem algo em particular. Conta pra gente. Carol, em 1224, São Francisco de Assis realizava mais uma das suas quaresmas. Esta era a quaresma de São Miguel Arcanjo. Rezando no Monte Alverne, ele se encontrava em profunda crise, pedindo a luz de Deus, porque os freis não estavam querendo viver o que ele estava propondo. Os freis estavam distorcendo o Evangelho e todo o carisma que o Espírito Santo suscitava no coração deste pobre homem, do poverelo, como nós assim o chamamos carinhosamente, o pobrezinho de Assis. E então ele pediu para ter a graça de viver em toda a sua
intensidade a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo viver o mesmo amor que Jesus viveu para se entregar ao Pai, assumindo em tudo essas consequências do projeto salvífico. E foi-lhe concedido a visita de um serafim alado com a imagem do crucificado. Então, o próprio crucificado deu a Francisco de Assis os estigmas, tanto que estes permaneceram em seu corpo mesmo após a sua morte. Para nós, é a expressão visível da confirmação de Deus em Francisco de Assis, do seu projeto de amor, do seu projeto de humanidade, humildade, caridade e fraternidade. No início da caminhada, São Francisco de Assis, ele dizia: Senhor, o que queres que eu faça? E ele foi buscando responder ao Senhor. E nós acreditamos que os estigmas foram essa resposta. Francisco, você bem conseguiu viver como meu filho Jesus, em tudo, até mesmo assumindo este sofrimento da paixão dele na cruz. Nossa, que bonita essa história, Frei. Então, foi um momento de crise, né? Como você colocou, crise no sentido de dificuldade em viver aquilo que ele entendia que era a missão dele. E eu entendo que aí tem um grande aprendizado para nós, né, Frei? Porque ele não pede a solução do problema. Ele pede uma graça e ele quer se tornar mais próximo de Jesus. Qual que é o significado que a gente tem para nós que não temos uma vida nem de longe parecida com a de São Francisco, né? Ainda temos uma longuíssima caminhada, né? Não sei nem se dá para se comparar a um grande santo como ele. Mas o que a gente pode tirar desse tipo de aprendizado quando a gente fala desses estigmas? Que foi algo que muitas vezes, hoje nós vemos, né? O mundo vê como algo talvez que quer se afastar, querendo ou não, porque uma dor, é um sofrimento, e ele não vê desse jeito. O que era diferente em Francisco? Carol, o sonho de São Francisco de Assis era ser um alter Christus, repetir em tudo aquilo que Jesus fez na terra. Tanto é que no seu leito de morte, São Francisco até faz uma pequena ceia, onde ele parte o pão, reparte com os seus irmãozinhos, né, para dizer o tanto que ele queria ser igual a São Francisco de Assis. No entanto, este desejo tão forte em seu coração fez com que o corpo exprimisse por sinais tudo aquilo que ele vivia. Como eu disse para você, esta quaresma é uma das. São Francisco fazia 4 quaresmas por ano. Nossa. Francisco de Assis e o grupo dos nossos primeiros freis eram chamados os penitentes de Assis, porque eles faziam penitência por aqueles que não conseguiam fazer, em reparação dos pecados dos mesmos. Por isso que São Francisco é rosto de amor, é rosto de misericórdia, e mostra para mim e para você, Carol, que nós precisamos amar o amor que ainda não é amado. Essa é a grande missão. É isso que São Francisco de Assis gritava: o amor não é amado, Jesus não é amado, a salvação ainda não é amada. É um presente, é uma graça que o Senhor nos concede fora de todos os nossos merecimentos. Então, quando nós contemplamos São Francisco de Assis, que teve os estigmas, São Pio de Pietrelcina, nosso Frei Capuchinho, que teve os estigmas, Santa Verônica Giuliani, que tinha as marcas dos cravos da cruz de Cristo em seu coração, mostra que ao viver intensamente o amor por Jesus, nós também vamos assumindo esta condição, não de sofrimento, mas de entrega total, de despojamento, de confiança em Deus, Carol. Frei, como que hoje isso poderia ser vivido
pelos leigos, por quem quiser, na verdade, né? Dentro da igreja, mas principalmente os leigos. Carol, o que falta hoje para nós é o elemento da fé, no sentido de que nós queremos estar todo momento seguros, num porto seguro. Nós queremos ter tudo nas nossas mãos e, acima de tudo, querer que esteja de acordo com a nossa vontade, o nosso ego, nos dando alegria, prazeres a todo momento. A vida não é assim. A vida também é composta de sofrimento, de renúncia, de decisão e de escolha. Eu e você queremos viver como Jesus também, a todo momento. Aí basta que a gente se decida por isso. Precisamos buscar ter uma vida no Espírito, em que, à luz do Espírito Santo, nós nos fortaleçamos na fé, no desejo de fazer com que nossas ações exprimam o que o nosso coração sente. Não adianta nada eu elevar ao Senhor louvores, elevar uma adoração belíssima, se a minha vida está totalmente desconformada com Cristo. Então, Carol, mais uma vez hoje, os estigmas de São Francisco de Assis vêm me dizer e te dizer que precisamos amar mais, o amor que ainda não é amado. Perfeito. Frei, e me conta um pouco da sua trajetória, principalmente no início, né? O que fez a sua escolha como Frei Capuchinho, como um seguidor de Francisco de Assis? De Jesus Cristo, é claro, mas pelo caminho de Francisco de Assis. Olha, Carol, no meu coração, desde pequenininho, vinha um desejo de ser padre, mas eu não sabia ao certo o que era isso. Apenas queria ser padre. Papai e mamãe achavam tudo uma brincadeira. Tudo bem, padre diocesano, vai ficar perto de casa, né? Mas, Carol, acontece que eu assisti um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua. Eu comecei a ver os freis vivendo em fraternidade, numa alegria, que o meu coração pedia aquilo também. Então, quando eu vi São Francisco de Assis, foi paixão à primeira vista. No entanto, durante a caminhada de Frei Franciscano Capuchinho, eu venho purificando as minhas motivações. E hoje, o que mais me pega para ser um frei é ser fraterno, é ser humilde, é ser alegre, é ser simples de coração e confiante que Ele faz tudo. Então é desse modo que hoje eu venho trilhando essa caminhada e agora também sob a graça de ser um sacerdote. Dia 9 de março deste ano fui ordenado padre e muito me alegro em poder evangelizar do jeito franciscano capuchinho. A obra Evangelizar nos dá esse espaço, Carol, para que também o lado franciscano da espiritualidade mostre a ternura, o amor, a simplicidade com que é nos relacionarmos com Deus. Sim, e agradeço, viu, Frei, ter a sua parceria como Frei Franciscano aqui, Capuchinho, aqui na obra Evangelizar, tão próximo de nós e nos levando a essa devoção tão importante. Eu sou apaixonada pela Igreja Católica, né? Porque nós temos, de todos os lados, eu digo, em todos os tipos de devoção, nós temos grandes santos e grandes ensinamentos, porque Deus, Ele é muito misericordioso com nós, né? E eu acredito que as devoções que nós vamos criando, de alguma forma elas vão nos lapidando em diversas áreas que nós precisamos. E quando eu olho para São Francisco de Assis, ele tem vários ensinamentos, mas o que mais me chama atenção é realmente o desapego dele, né? Porque quando a gente olha para a pobreza, não é só a pobreza, sempre tem algo muito mais profundo, né, nessa catequese de Deus, não é? Então, o desapego, o voltar-se realmente para as coisas do céu, numa vida que ele foi radical, mas no radicalismo que todos nós somos chamados, não é, Frei? Exato, Carol. Francisco de Assis foi um homem apaixonado pelo Cristo, crucificado, quenótico, que se esvaziou de tudo
para assumir a nossa condição humana, exceto o pecado, como nos alerta São Paulo, mas um Cristo ressuscitado que é glorioso, que é amor e misericórdia. Quando se fala de cruz, tem que se falar de São Francisco. Quando se fala do crucificado, tem que se falar de São Francisco. Por quê? É o amor redentor. É o ponto mais alto do esvaziamento que ele poderia fazer. E assim, sou eu e você chamados a fazer este caminho de despojamento do nosso ego, despojamento de tudo aquilo que preenche o espaço que deve ser de Deus, de tudo aquilo que vai falseando, que vai mascarando, encobrindo a nossa essência de ser humano. E ser humano, Carol, é fraterno, é gente que cuida da criação, é gente do bem, é gente que promove o amor, a paz com a própria vida. Esse é Francisco de Assis, que logo mais celebraremos o seu dia 4 de outubro. Sim, que alegria, né, Frei? Muito obrigada, viu, por disponibilizar o seu tempo, mesmo em missão com a gente aqui. Obrigada por essa mensagem tão importante. Deus te abençoe sempre. Amém, Carol. Eu que agradeço também o convite. E acontece que eu gostaria de estar aí presencialmente, mas em decorrência da missão, tivemos que usar aqui dos nossos meios da tecnologia e espero ter passado um pouquinho da mensagem deste dia, que para nós franciscanos é uma grande solenidade. O amor pulsa forte, porque Jesus confirmou em Francisco de Assis tudo aquilo que nós vivemos até hoje, Carol. Muito obrigada, Frei. Com certeza foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao programa Vida em Foco. E você que está aqui comigo, me acompanhando, fique por aqui. Nós vamos falar já já sobre ansiedade. Todo mundo fala sobre isso hoje em dia. E eu sei que é natural que todos tenhamos um pouquinho de ansiedade, mas tem algum alerta aí para a gente seguir? Quando que isso começa a ficar perigoso? Então, vamos te ajudar com isso. Então, volte comigo depois do intervalo. A gente sai com as imagens de Dourados. Olha que cidade linda, no Mato Grosso do Sul. Canal da TV Evangelizar é o 39.1. E Dourados é a maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul e atua como polo comercial do Mercosul. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto com você com um grande testemunho que chegou para nós lá de Rondônia, cidade de Ji-Paraná. Acompanhe comigo. Meu nome é Vânia, eu sou aqui de Ji-Paraná, Rondônia. E o testemunho que eu tenho para dar é que eu entrei na novena de Santo Antônio pedindo para que Santo Antônio intercedesse junto a Jesus e a Nossa Senhora para que abrisse uma porta de emprego para minha neta Micaela. E no terceiro dia da oração, ela foi chamada para uma entrevista. No outro dia, ligaram para ela comparecer na empresa. Aí pediram toda a documentação dela e hoje ela foi fazer o exame admissional. Graça alcançada, graça testemunhada. Amém. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Santo Antônio e obrigada, Nossa Senhora. Amém, Deus minha filha. Abençoe a todos nós, abençoe o Padre Reginaldo Obrigado. Mazzotti e obrigada. Deus abençoe Vânia, Ji-Paraná, Rondônia. Nós levamos esperança para as pessoas pelos meios de comunicação. Você viu que história linda aqui? Testemunho de alguém que esperando em uma pessoa. A pessoa que a gente leva aqui pela TV Evangelizar, pelas rádios, pelo programa do Padre Reginaldo, por toda a nossa programação, evangelizando e levando a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que você nos ajuda quando apoia esta obra, sendo um associado, sendo uma associada ou
de forma muito fácil e pontual também. Por isso que a gente disponibiliza nesse momento esse QR Code que está aqui, porque se você toma a decisão de dizer, Carol, eu quero ajudar esta obra, eu vejo que você traz informações que são muito importantes no dia a dia, eu vejo quanto essa programação traz alegria para dentro de casa, ajuda as pessoas e de fato leva esperança. Se você vê isso, nos ajude, porque é algo que nós precisamos continuar fazendo a cada dia. E não só continuar fazendo, mas expandindo, porque evangelizar é algo que Jesus nos pede a fazer. Ai de mim se eu não evangelizar. Então eu te peço, se você consegue nos ajudar, nos apoie, faça uma doação aqui pelo Pix do QR Code de dentro do seu aplicativo bancário. E muito obrigada por estarmos juntos nesta caminhada de evangelização. Agora nós vamos falar sobre ansiedade. Eu sei que tem um monte de gente que tem um hábito até de fala mesmo, coloquial. Eu sou uma pessoa ansiosa. E daí já começa a dizer o jeito que ela age, que ela fica nervosa em determinadas situações ou que ela tem pressa para as coisas. Mas será que existe um ponto ali de divisão entre aquilo que nós somos, personalidade ou momentos específicos, e uma patologia mesmo? Falar, não, ansiedade, agora você precisa fazer algo, então vamos entender isso. Porque senão, minha querida Amanda Pscheidt, acertei, minha querida? Bem-vinda, viu? Carol, muito obrigada. Amanda, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também psicologia hospitalar. Hoje a gente está muito nesse... eu não sei se isso é coisa de pesquisa que a gente faz na internet, se é relativamente fácil se dizer ansioso, porque todo mundo tem um pouco mais de agilidade, pressa, enfim, né? Como que a gente faz esse discernimento entre pressa, entre falta de tempo, entre correria, ansiedade, por exemplo? Eu acho que, primeiramente, né, Carol, a gente tem que entender que a ansiedade, ela é uma emoção que tem uma função protetiva, né? Então, ela sempre vai nos proteger, ela vai nos antecipar, nos avisar que um possível perigo possa ocorrer, né? Então, às vezes a gente acaba pensando, né, se é uma ansiedade benéfica, né, se é pressa, enfim. Mas, na verdade, a ansiedade, ela tem uma função. Ela sempre vai querer ali trazer uma segurança para nós, né? Então é muito importante a gente entender, primeiramente, que todos nós precisamos da ansiedade, porque ela de fato vai nos proteger, vai nos sinalizar quando o meu cérebro identificar ali um possível perigo, uma ameaça, digamos assim. Então ela tem esse papel protetivo. Tem uma função protetiva. Mas eu acredito que, como tudo na vida, aquilo que é para ser natural na gente também pode ser distorcido, certo? Exatamente. E acho que aí é onde entra a ansiedade como patologia, digamos assim. Isso, exatamente. Eu gosto de pensar, Carol, que é como se a gente tivesse ali um prédio, e nesse prédio existe um alarme de incêndio, né? Então, toda vez que detectar um possível perigo, esse alarme vai disparar. O problema é quando esse alarme fica o dia inteiro disparado. Não sabe nem se tem mais bandido ou não, né? Exatamente. Perde a função. Exato. Então, aí que a gente vai entrar numa ansiedade patológica, digamos assim, né? Que é quando o nosso córtex pré-frontal, que a gente chama, né? E faz uma interpretação da realidade, interpreta aquilo ali como um possível perigo. Só que daí o que acontece? Tudo ele vai estar interpretando como um possível perigo, né? E eu aqui dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente se baseia no modelo cognitivo, né? Então, o que é o modelo cognitivo? Existe a situação, essa situação vai desencadear um pensamento automático, esse pensamento automático vai desencadear ali uma resposta fisiológica, uma resposta comportamental, uma resposta emocional. Mas o que é esse pensamento automático? Esse pensamento automático, ele é desencadeado através das nossas crenças, né? Então, as experiências, as vivências que a gente foi tendo ao longo da vida, as pessoas significativas que passaram na nossa vida, né? Então, eu coloco que é como se a gente tivesse um óculos e cada um vai enxergar, vai interpretar a sua realidade através das suas lentes, né? Só que muitas vezes
esses pensamentos podem estar distorcidos. E esses pensamentos distorcidos vão desencadear comportamentos distorcidos. Então, quando a gente fala de ansiedade, é como se o meu cérebro, né, o meu córtex pré-frontal, estivesse interpretando tudo ali como um perigo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma entrevista, né? Então eu vou me preparar para tal. Eu vou estudar, tenho ali, por exemplo, uma prova a fazer, eu vou me preparar. Então tem essa função de proteção. O problema é quando o meu cérebro está interpretando tudo como uma ameaça, através desses pensamentos automáticos distorcidos. Tá. Então, quando a gente vai falar dessa diferença de ansiedade normal e ansiedade patológica, é quando, de fato, a intensidade e a frequência já começam a trazer prejuízos para a vida do indivíduo, né? Essas preocupações persistentes começam a trazer esses prejuízos. Tá. Então, deixa eu ver se eu fiz uma ligação aqui, não sei se é exatamente... Você não disse isso, mas eu entendi algo que eu quero que você tire a dúvida. Se essa ansiedade tem o papel de proteção, eu imagino que junto com isso exista um mecanismo de aprendizado. Sim. Então, esse alarme, como você mencionou, eu gosto das metáforas, né, das comparações, esse alarme soa para que eu me prepare para uma situação, para que eu aprenda com ela, para que na próxima vez eu já esteja pronto, né? O cérebro, ele trabalha muito com antecipação, né? Isso. Tá. Então, se eu estou com muita frequência ou com muita intensidade nessa ansiedade, isso pode mostrar que não houve o aprendizado que eu deveria ter tido e por isso essa sinalização continua, ou ele simplesmente está ali com um defeito mesmo de ver em tudo, como você falou, nessas lentes, de ver em tudo um perigo, né? Isso. Por isso que a gente vai, né, dentro do processo terapêutico, entender como que está a interpretação disso. Porque é muito comum, por exemplo, os pensamentos catastróficos que o indivíduo vai fazer, né? Às vezes ele não teve esse aprendizado, ou teve esse aprendizado distorcido, por exemplo, essa crença de inferioridade, crença de eu não consigo, crença que não vai dar certo. Então, é muito comum um indivíduo com uma ansiedade patológica, e se acontecer tal coisa, será que vai dar certo? Então, a gente precisa questionar. Mais dúvidas, exatamente. Então, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa questionar esses pensamentos. Então, toda vez que a gente tem um pensamento distorcido, a gente tem que procurar evidências, fatos reais que contrariam esses pensamentos disfuncionais, né? Então, mas tem algum outro lado, né? Qual que é a relevância desse pensamento? Então, a gente precisa enfrentar esses pensamentos, né? Questioná-los, porque muitas vezes eles podem estar distorcidos e trazendo prejuízos, né? Porque quando uma pessoa está... o que eu gosto de pensar, Carol, que a ansiedade, ela é um excesso de medo diante do desconhecido, diante do incerto. Então, se a gente não evita, se a gente só vai deixar que o medo cresça a partir do momento que nós evitamos confrontá-lo. Então a gente precisa confrontar. É pior evitar. Exatamente. A gente precisa, né, uma forma processual, gradual, enfrentar esse medo. Amanda, eu acredito que ajuda seria muito bem-vinda nesses casos, porque quando você fala de confrontar, de questionar, de entender o outro lado, imagino eu que não seja fácil a pessoa que já tem aquela visão, até se ela mudar a pergunta, ela pode talvez reforçar ainda mais a visão dela, porque a gente fica muito preso na nossa visão, não é? Sim. Então, as pessoas que estão ao redor, elas ajudam. Como que a família pode ajudar? Como que não só ajudar a resolver, mas a identificar, a, de repente, despertar nessa pessoa que, olha, avalie se não tem algo aí que você precisa mudar, entende? Isso, que se estiver trazendo prejuízo à vida dela, né, precisa realmente mudar certos hábitos, né, trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, né? Eu poderia trazer 5 tópicos, Carol. Acho que a primeira questão é justamente a gente normalizar a ansiedade, entender que ela tem uma função, por mais desconfortável que ela seja, mas ela não é perigosa, né? Entender que ela ela quer nos proporcionar segurança, né? E é muito importante também, né, entender como que o indivíduo está cuidando
do seu estilo de vida, né? Porque hoje isso impacta diretamente, né? Então, hoje diversas pesquisas nos mostram que como o nosso estilo de vida, isso vai regularizar o nosso humor ou não, né? Então, eu gosto de pensar de uma analogia que transtorno em inglês significa disorder, né? Então, é uma desordem. Então, se a gente para pensar em muitos casos onde vai estabelecer uma estratégia de tratamento, muita coisa está associada ao ajuste de rotina. Então, às vezes, o sono está comprometido, o que vai desencadear ali em emoções comprometidas, em novas formas de pensar, novas formas de agir que o nosso cérebro precisa. Isso vai comprometer tudo isso. A alimentação, né? A importância da atividade física. Então, essas coisas básicas, as pesquisas nos mostram que realmente isso impacta no nosso humor, né? É muito importante também a gente tentar aumentar a autoeficácia do indivíduo. Então, o que é a autoeficácia? É quanto que você acredita na sua capacidade de lidar com os problemas, lidar com os desafios, de conseguir enfrentá-los, né? Então, é muito importante a gente trabalhar a autoeficácia. E um quarto pilar que eu colocarei, que talvez acho que é o mais importante quando a gente fala desse contexto da ansiedade, é evitar esse ciclo de evitação, digamos assim, né? Porque é muito importante aqui a gente trabalhar a exposição gradual. Então, por exemplo, eu tenho um medo de dirigir, né? Entende que quanto mais eu evito esse comportamento, quanto mais eu me afasto, cresce, né? Maior esse medo sombra. vai crescer. Essa fobia vai aumentar. Então, qual que é a relevância aqui? É eu ir me expondo gradualmente, aos poucos, né? Então, por exemplo, respeitando, mas também indo além do limite. Exatamente. Né? Eu coloco aqui esses pequenos passos, né? Esses pequenos ganhos, isso com certeza, né, vai fazer uma diferença muito extremamente benéfico para o indivíduo, né? Então, por exemplo, eu tenho esse medo de dirigir. Hoje eu vou e que me dá, né, só de pensar, por exemplo, meu dirigir, isso vai resultar em uma cascata de reações fisiológicas, vai me dar sudorese, taquicardia, pressão alta, enfim. Então, é claro que você não vai pegar o carro e vai pra praia. Não, mas, por exemplo, hoje vai ligar o carro, tentar sair da garagem. Amanhã, sair da garagem, dar uma volta na quadra. Então, ter essa ação processual aos poucos, né? E, por último, acho que é muito válido mencionar de criar o hábito de práticas de relaxamento, né? Então, a respiração, quando a gente estiver em momentos ansiosos, a respiração, quando a gente respira e expira. Faz diferença. Faz diferença. Isso ativa todo o teu sistema nervoso parasimpático para te dar mais clareza na tomada de decisão, né? Relaxamento muscular. A gente trabalha muito na terapia a técnica de mindfulness, né? Que é essa atenção plena de você estar presente no presente. Então, esses hábitos podem contribuir para a gente amenizar um pouquinho essa ansiedade, trazer mais qualidade de vida para o indivíduo. Nossa, muito bom. Muito obrigada, Amanda, por ter vindo aqui hoje. Sou eu quem agradece. E olha, você continue aqui com a gente, nós saímos para um breve intervalo. Vamos sair com imagens de Guarapari, no Espírito Santo, canal 414, cidade com um histórico de religiosidade. Foi criada pelos jesuítas e hoje o seu padroeiro é São Pedro. Já eu volto. Que bom que você está comigo aqui pela TV Evangelizar, porque olha, o Lucas tem um recado super importante que nós separamos para você aqui no programa A Vida em Foco. Lucas, é com você, meu querido. Obrigado, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, você de casa. Olha só, você que quer garantir economia, você que fez financiamento, tem aquele empréstimo que foi feito para reformar a sua casa, pagar suas dívidas, ficar com uma parcelinha só, mas infelizmente o carnê ficou muito alto para você. Ficou com aquela parcela lá em cima. Deixa eu te perguntar aqui, você sabe quanto de juros você está pagando na parcela do seu empréstimo, do seu financiamento? E agora deixa eu te desafiar aqui.
Calcula agora, multiplica essas parcelas suas pelas vezes que foram divididas. Tenho certeza que você está pagando o dobro aí do que você pegou emprestado ou o dobro do que o seu veículo realmente vale. Será que você está pagando os juros que está ali no contrato de verdade? Sabia que dá para você fazer uma revisão hoje com bom acordo, saber se realmente está pagando aquele valor certinho de juros ali, se é 1,9, 2 ponto alguma coisa, se não é juros excessivos, se não são juros que extrapolam o que está ali no seu contrato, ou se não tem nenhuma cláusulazinha que cobra uma taxa indevida, aqueles jurozinhos que não deveria. Pois é, hoje, muitos bancos e financeiras usam desses juros, taxas a mais, para lucrar em cima da gente, do nosso sonho. Você quer ter as coisas, conquistar seu carro, sua moto, seu bem, mas infelizmente os bancos e financeiras precisam e querem lucrar e quem acaba pagando a conta é a gente que paga mais caro, né? Então conte com um bom acordo hoje, faça uma revisão contratual direto nesse telefone 0800 323 5064, você consegue falar direto com o especialista, ele faz a revisão contratual. E para você que está assistindo aqui agora, a revisão vai ser totalmente gratuita. E se fechar hoje com um bom acordo, tem mais desconto para você. Então não perde tempo. 0800 323 5064, reduz a parcela do seu financiamento. E eu volto com você, Carol. Obrigada, meu querido. E olha, eu volto com você de todo o Brasil para que você se programe para vir com a gente na festa de Jesus das Santas Chagas. Está chegando. Você não vai vir com a sua família ou você vai vir de caravana? Não sei. Eu só sei que nós já temos a data do dia 23 ao dia 29 de setembro e eu te convido nesse momento a ir até o nosso site, o site da TV Evangelizar, para você ver toda a nossa programação. Então, olha, você clicando aqui, você vai poder ver toda a nossa programação, ó, semana de fé, comemoração, devoção. Nós estaremos juntos no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. E olha aqui, ó, programação de segunda, terça-feira. Olha, hora a hora aqui para você, ó. Você quer saber tudo o que vai acontecer aqui? Nossa, vamos ter a missa na terça-feira, Padre Renato Redenson. Nossa, tem adoração ao Santíssimo. Olha, quarta-feira, novena de Jesus das Santas Chagas. Frei Renan Barros vai estar lá. Você vai vendo aqui, ó, todos os nossos participantes, toda a nossa programação e daí você decide se você vai vir desde o começo já, no dia 23, se você vai vir no fim de semana, o máximo que você vai conseguir, porque eu te garanto que esta é a nossa devoção e vale a pena você vir em peregrinação até Curitiba e trazer o seu testemunho, a sua gratidão a Deus ou até mesmo o seu pedido a Jesus das Santas Chagas. Então muitas pessoas vêm para rezar, outras para agradecer, outras para testemunhar, outras para celebrar esta grande devoção. Então está feito o convite. Depois quer saber mais informações, o site da TV Evangelizar para você. E assim nós temos então um novo encontro no dia de amanhã. Vamos falar sobre a vocação dos coroinhas. Então aproveite para você trazer para junto de você as crianças, os jovens, porque nós vamos falar sobre este assunto. Então espero você amanhã aqui na nossa programação às 3h30 da tarde. Continue com a gente. Nós sempre pensamos aqui na sua família. Fica com Deus.